Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora é 16h40 e tem uns minutinhos que a gente chegou da minha mãe. As mochilas estão aqui na mesa para eu poder começar a organização, né? Desfazer mala. Acabei de passar um cafezinho pra gente lanchar, que tô numa fome do lanchinho da tarde, né? Gente, fui com duas malas, três na verdade, né? Essa, a vermelha que vocês viram, e uma assim de costa, toda preta. Voltei daí com a que eu fui, preta, a vermelha, a de costa, mais essa e mais essa térmica. Sempre que eu vou pra minha mãe é assim. Meu esposo foi na sexta, né? Então ele levou as coisas dele nessa. E daí agora eu vou arrumar aqui, porque tem coisas de geladeira, de freezer. Aí vou mostrar pra vocês o que eu trouxe lá da minha mãe e vou arrumar aqui uma mesinha pra gente tomar um cafezinho. Já peguei um cafezinho pra eu ir tomando enquanto eu vou organizando as coisas. E aqui é aquele ditado: diga que você veio da sua mãe sem dizer. Olha o tanto de coisa que minha mãe mandou. E quase tudo é lá do quintal deles. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que veio e o que é do quintal. Então, ó, é fruta, né? Mexerica, pocã. Salsinha e cebolinha, porque a minha cebolinha não tá muito bonita. Eu preciso essa semana mexer ali no meu canteirinho. Inclusive, ela mandou 3 mudas dessa daqui, que é uma cebolinha mais graúda, pra eu poder plantar. Tomatinho, que eu mostrei pra vocês escolhendo. Pimenta de cheiro. Vagem, tudo lá do quintal esse daqui. Aí aqui é uns docinhos que ela mandou pra Eloá. Lá do quintal ainda, vou mostrar do quintal, tá? Maracujá de fruta. Aqui já tá o maracujá só, ele sem a casca, né? Já porcionado em copinhos. Mandioca, cupuaçu. E daí pão que ela faz. E carne também que eles abatem lá. Daí só o mamão, que é de uma tia minha. Queijo também. E daí piqui e milho verde, naturalzinho, que também não é de lá. Aí aqui, uma marmitinha do bolo do aniversário dela, que delícia. E aqui uma marmitinha de churrasco, que foi de ontem, né, sábado, do almoço. E ela mandou pra nós. Aí agora eu vou guardar as coisas aqui e já vou pegar esse pão, queijinho pra gente lanchar. Enquanto isso, eu já tô tomando um cafezinho preto. Mamãe. Oi. Mamãe. Mamãe. Deixa eu mostrar pra vocês os garimpos que eu fiz lá na minha mãe hoje. Eles, na casa antiga deles, tem um monte de coisa lá antiga, sabe? Que eles não levaram pra casa que eles estão morando hoje. E são, assim, coisas bem antigas mesmo, de mais de 50, 60 anos. Então, eu trouxe algumas coisas pra mim. Vou começar mostrando esse cacho de uva aqui de gesso. Eu dei uma limpadinha, assim, meio por cima pra poder trazer, mas depois eu tenho que ir limpando. Ele é bem grandão, ó. Tem uns 40 centímetros, eu acho. E daí eu trouxe esse leão. É muito antigo, meu pai falou que isso daqui era da época que morava no Paraná ainda, que ganhava em brinde de uns joguinhos que eles faziam lá, não sei que jogo que era. Aí, gente, eu queria muito esses galos pra poder colocar aqui na cozinha, e tinha 2 lá. Esse daqui tá com a crista quebrada, mas quase não dá de perceber, né, assim, o formato. E esse daqui tá com o bico quebrado, ó. Mas eu vou dar um jeitinho de arrumar ele. E eu quero arrumar um cantinho aqui na minha cozinha só com essas coisinhas antigas. Aí eu trouxe esse daqui também, ele é um passarinho, eu acho. Que eu acho que eu vou colocar junto com os galos. Esse coelho que eu já vou até usar em alguma mesinha agora de Páscoa. Aí eu trouxe essa pinha batismal, que ela tá remendada com fita. Era minha, eu ganhei acho que de amigo secreto, não sei, de alguém. Aí eu deixei assim com fita pra poder secar quando chegasse aqui em casa, pra poder colar, né, com a cola quando chegasse aqui em casa. Aí eu trouxe essa biblinha aqui, ó, escrita: eu e a minha casa servimos ao Senhor, que eu quero fazer ela de porta-vela.
Eu trouxe esse crucifixo aqui, que era da minha avó, por parte de pai. Trouxe também a Bíblia, que era dela, trouxe pra mim. Gente, essa Bíblia é muito antiga, já tem acho que 20 anos que minha avó faleceu. Então, vocês imaginam quanto tempo que não tem essa Bíblia, daquela bem antiga mesmo. E eu lembro quando eu era criança, umas 4 vezes eu comecei a ler essa Bíblia dela. Aí, que era dela também, eu trouxe os terços. Tem 5 terços aqui, eles estão sujos, vou colocar de molho depois, pra poder eu usar eles. Aí, esse jogo de copo aqui, minha mãe tinha me dado da outra vez que eu fui e veio só 5. Aí agora achei a outra peça. Aí olhando lá nas coisas, eu achei esse daqui. Primeiro eu achei a tampa, depois eu achei o copo, né, o potinho. Olha que coisa mais linda. 3 xicrinhas dessa. Na verdade é 2 dessa, uma é diferente. Uma parece um barrilzinho. 6 xicrinhas dessa daqui. Aí eu encontrei esses 2 pires, um de inox e esse outro. E encontrei esse pires aqui, que é daquela linha Duralex, rosadinho. A minha mãe tinha a xicrinha que ela usava no açúcar, era um medidor de açúcar dela, ó. Aí eu achei o pires, dela pegou e me deu a xicrinha pra eu trazer. E essa flor, que também é de gesso. Aí, eu trouxe esse ferro, minha mãe ganhou uma vez no sorteio e nunca usou. Tava até na caixa ainda. E o meu ferro não tá muito bom, aí eu trouxe esse daqui pra ver se eu vou gostar, se vai dar certo. E foram essas as coisas que eu garimpei lá da minha mãe. E daí eu vou amanhã de dia arrumar aqui minha cozinha, arrumar esses galos. Aí eu mostro pra vocês. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. Oi, como vocês estão? Uma semana depois eu volto aqui nesse vídeo, gente. Eu quase desisti desse vídeo. Eu comecei ele vindo lá da minha mãe, né? E gravei aí um pouco do dia que eu cheguei, desfazendo as malas de comida, né? Coisas que minha mãe manda. E daí eu não consegui mais gravar naquele dia, no outro dia também não. Fui colocando takezinhos que eu achava que eu ia conseguir dar continuidade no vídeo e só conseguia gravar aquele pouquinho. Só sei que eu gravei acho que uns 4 dias em um vídeo só. Mas assim, só takezinhos. E aí eu ia até desistir dele. Eu falei, vou apagar isso que eu gravei e vou deixar pra lá. Outro dia, quando der, eu começo um novo vídeo. Mas daí eu pensei assim, eu falei, não, deixa, porque não é sempre que a gente consegue gravar, né? E daí eu falei assim, não, vou colocar esses takezinhos. Tô com um vídeo pronto, né, que foi o que subiu agora do desafio. E daí falei assim, eu vou gravar agora algumas coisas que eu mudei aqui em casa, pra eu poder daí finalizar o vídeo. Vai ficar um vídeo mais curto, mas pelo menos eu finalizo ele. Agora já é 6 horas da tarde, eu tô toda descabelada, tô suada.
Eu acabei agora de limpar a casa. De manhã eu fiquei na função de organizar algumas coisas do ateliê. E aí eu limpei a casa agora de tarde. Peguei um cafezinho aqui que eu passei meio da tarde. Daí só falta limpar a área ainda. Eu falei assim, não, vou gravar logo antes que escurece, né? E fica muito escura a filmagem. Eu mudei algumas coisas aqui na minha cozinha. Na questão de organização, né? No último vídeo de organização que eu compartilhei com vocês, eu coloquei as minhas xícaras no suporte e elas estavam aqui na cristaleira. E tava me incomodando um tanto essas xícaras aqui, porque assim, tava organizado, mas por ser de vidro a porta e como elas estavam lá no organizador, dava aquela sensação de que tava bagunçado, né? E a cristaleira, na verdade, a função dela é para copo e taça, né? E daí, eu coloquei as xícaras aqui porque o suporte não deu no louceiro e nem no outro armário. E daí, no armário que eu tinha os americanos aqui na cozinha, deu certo as xícaras. Então, eu tirei os americanos, levei pro quarto e mudei tudo. Aí, eu vou mostrar pra vocês. E daí eu vou mostrar e depois finalizo esse vídeo. Deixa eu primeiro mostrar pra vocês como que ficou o meu cantinho afetivo. Foi assim que eu apelidei, que eu nomeei, né, esse cantinho aqui. Aqui foram as coisas que eu garimpei da minha mãe quando eu vim de lá. E esse cacho de uva. E daí eu já tinha algumas coisas que era antiga, né? Esse daqui era de quando eu era criança, era da minha madrinha, ela me deu. Esse quadrinho eu já tinha trago lá da minha mãe. E daí, como essa abóbora e a fruteira remete também, né? Traz essa lembrança de coisas antigas, eu coloquei tudo aqui, ó. E ficou assim, meu cantinho afetivo. Aí aqui nesse armarinho, aqui em cima eu permaneci o que tinha. Só aqui que eu acrescentei meus temperos aqui do ladinho. Porque eles ficavam ali no outro armário, e daí ficava dos dois lados da cozinha coisa de mexer com comida. Então trouxe tudo pra cá, ó. Os potes de mantimento que ficava ali na prateleira onde agora é o cantinho afetivo, eu trouxe pra cá. Então aqui tem arroz, tem trigo, tem erva de tereré, tem sal temperado, sal normal, açúcar, os temperos, as coisas ficaram tudo aqui. E daí na gaveta permaneceu o que tinha, que são as minhas colheres de silicone. Aí aqui nessa portinha eu deixei coisas de chimarrão. E aqui, por enquanto, tá a garrafa de tereré, porque sobrou espaço ali, eu coloquei ela ali. E os pratos de plástico que eu tenho, plástico, melanina. E daí aqui ficou tudo rosinha. Os meus potes de mantimento ficaram tudo aqui em cima da cristaleira, porque eu não tenho outro lugar pra colocar, então eu coloquei aqui. Antes já eles ficavam aqui, quando eu não gravava ainda. E agora a cristaleira ficou assim, olha só. De encher os olhos, né? Tudo organizadinho, dá aquela sensação boa de olhar e ver tudo arrumadinho, olhar pelo vidro, né? Pela porta. Então eu organizei assim. Na primeira prateleira eu coloquei copos, né? Comecei com os copos, daí as taças transparentes do menor para maior. E a partir daqui foram as de cor. Gente do céu, tá dando... É horário de pico, né? 6 horas da tarde. É um movimento aqui na rua, tá uma barulheira. Então, daí aqui já começam as de cor. Daí é furta-cor, âmbar. Aí eu coloquei essa verde, que ela é uma verde meio furta-cor também. E daí eu coloquei as fumê. Aí ali embaixo são umas menorzinhas. Aí tem marrom, a verdinha, rosa, azul. E lá embaixo são os dois jogos de cor com 6 unidades que eu coloquei lá embaixo, que é a rosa e a verde. E aqui sobrou um espacinho, eu coloquei as jarras. Então aqui antes ficavam as xícaras com suportes e lá embaixo 2 jogos de jantar. Se eu lembrar na hora da edição, eu vou deixar a foto do último vídeo que tem da organização, né, que dá de ver. E aqui nesse armário multiuso, que eu chamo de louceiro, ficavam as taças, né? Elas ficavam tudo aqui. E daí os bowls eu organizava aqui nesse. Aí agora eu trouxe meus pratos todos pra cá.
Então, eu comecei lá embaixo colocando jogo de jantar e fui colocando, né? Aí até aqui é prato de refeição e daí aqui já começa os de sobremesa. E daí nos espacinhos eu fui colocando jogo de talher, fui colocando bolzinho, coisinha de decoração, porque não tem espaço, né, em outros lugares pra guardar. Então eu fui preenchendo. E ficou assim, ó, deixa eu ir mais pra trás pra vocês verem. Olha. Aí ficou desse jeito. Aí lá em cima eu deixei todos transparentes, branco, rosa com vermelho, azul. E por aí vai. Ficou bem bom. Eu gostei, assim, de como ficou. Coloquei no máximo só 2 joguinhos de cada tipo de prato, né? Que fica melhor pra eu poder pegar. E daí ficou assim. Deixa eu tirar esse tripé daqui pra poder mostrar pra vocês. Aqui tá faltando uma garrafa, que é a que eu tô tomando um cafezinho. Então, nesse armário aqui ficavam os meus americanos. Só que como eu tava precisando de armário pra colocar a louça, eu levei eles lá pro quarto. Vou mostrar pra vocês lá. E daí eu coloquei as xícaras com suporte aqui, ó, porque daí fica fechadinho, ninguém vê. Então elas ficavam assim ali na cristaleira. Estão organizadas, mas dá uma sensação ainda de, né, como se não tivesse organizado. Aí eu trouxe elas todas pra cá. Então ficaram aqui. E aqui. Daí aqui os pires eu precisei empilhar. Já vou mostrar pra vocês por quê. Daí aqui embaixo eu coloquei as outras. E como essa parte de baixo do armário é mais larga, deu de colocar um suporte na frente do outro. Porém não deu de colocar os pires dos lá de trás. Então os pires são aqueles que eu coloquei lá em cima. Aí nessa parte aqui, ó, eu coloquei então mais xícaras, essas são as minhas xícaras com pires que eu uso nas mesas postas. Aí ali do lado tem outra porta que daí eu coloquei travessas que eu não uso todos os dias, né? Não uso com tanta frequência, de hot dog, umas outras transparentes. E daí aqui eu coloquei balls e algumas travessinhas. Então ficaram aqui os balls transparentes e travessas e balls marrom. Aí, nesse armário aqui, nessa parte eu deixei só itens transparentes, porque já tem bastante informação em cima dos balcões, né, que é coisas coloridas. Então, aqui eu deixei só transparente. Aí tem joguinho de sobremesa, jogo de xícara com pires transparente de 6 peças lá atrás, e aqui xicrinha de café. Aí aqui no armário, nessa parte eu coloquei canecas, que são as que eu uso pra tomar café com leite, tomar chá. E daí nessas duas portas são as minhas xícaras e canecas de cafezinho. Então nessa parte de baixo são as pequenininhas e as que eu gosto de tomar cafezinho assim no dia a dia, né? No dia a dia assim que eu falo, no meio da manhã quero tomar um café, né? Quando eu não faço mesa posta, no caso. E aqui em cima também. Só que aqui em cima são as mais pra mesa posta, que são as que eu tenho mais de uma unidade. Tem algumas que eu tenho 2, tem algumas que eu tenho 4. Então, quando eu faço mesa posta que eu uso caneca, aí eu uso essas. E daí, voltando aqui pra essa parte, os meus potinhos de tempero ficavam aqui. Aqueles que eu mostrei pra vocês, que eu coloquei ali no ladinho. E daí, esse lado do armário ficou assim. E daí, aqui no quarto, esse quarto é um quarto de visita, que é, digamos, o quartinho da bagunça. Eu fiz uma extensão da minha cozinha. Nele tem um guarda-roupa bem velho já, que eu uso, sim, pra guardar coisas que eu não uso com frequência. Tapete, mala com roupa da Eloá quando era bebê, né, as roupinhas que eu guardei, ursinho de pelúcia, enfim. Coisas que eu não uso tanto, né? Na verdade, que eu nem uso esses ursinhos, essas coisas, mas que tá aqui guardado. Ele era de porta de correr, mas as portas já caíram já tem um bom tempo. E daí eu coloquei os americanos todos aqui. Esse daqui eu usei ontem, não, sábado, e não guardei no lugar certo. Então, ó, ficaram os retangulares mais elaborados aqui, os basiquinhos retangulares aqui. E daí aqui em cima também tá o orgânico. E os de tecido de ponto cruz. Aí aqui são os redondos e bem dizer tudo de crochê, né? Deixei as capinhas de MDF aqui do lado. Aqui também são os redondos de crochê. E todos eles foram eu quem fiz, só o único que eu não fiz é esse último aqui, que é de macramê, que eu ganhei. Aí aqui eu tenho 2 plaquinhas de grama, que
Ainda não gravei aqui pro canal, fazendo mesinha com elas, mas já usei em mesa. Principalmente agora no tempo da Páscoa, eu quero gravar, montar uma mesinha usando ela. E soplagem de plástico. Aqui do lado, eu coloquei os joguinhos de chá, que são os menorzinhos, né? Ó, eu tenho bastante desse daqui. Toalhas de mesa, trilhos de tecido e os meus trilhos de crochê. E daí aqui também fica minha sapateira, coisas de passar roupa. E daí, nesse quarto, eu fiz uma extensão da cozinha, tava falando pra vocês, né? Tem um armário aéreo ali na outra parede. E daí ali eu guardo formas de pão, formas de bolo, marinex, aquelas grandes com tampa, coisas de confeitaria, que são coisas que eu não uso todo dia. E daí lá na minha cozinha ocupava muito espaço, né? E daí lá na cozinha eu deixo as coisas que eu uso no dia a dia mesmo. E aqui no quarto daí eu guardo o que eu não uso tanto. E daí aqui eu também deixo minhas coisas de unha. Eu trouxe a minha cômoda que ficava ali no quarto pra cá. Então nessa primeira gaveta estão os meus guardanapos, que eu tenho bem pouquinho. E daí aqui eu organizei os porta-guardanapos. Então nessa primeira gaveta eu deixei os de crochê e os de laço. E alguns que são assim, ó, que eu ganhei da Dona Graça. Esse eu ainda não usei, um outro que ela me deu eu já usei, esse ainda não usei, vou usar em breve, ele é lindo. E os outros foram todos eu quem fiz. Esse daqui só também, na verdade, que eu ganhei, os outros eu fiz. Então aqui, ó, tem o de cuscuz, que eu gravei a mesinha pra vocês, tem o de bola, hot dog, tem os de flor, ó, de crochê, esse que é um botão de rosa, de tulipa. Aqui tem os de morango. Aí esses daqui são daqueles joguinhos de chá, tudo eles têm o porta-guardanapo. Os de abóbora, que saiu aí no último vídeo. Aí aqui eu coloquei esses de pimentinha, porque sobrou esse espacinho aqui. Aí eu deixei os de pimentinha e os que é só verdinho. Aqui nessa sacola são os temáticos que não usa com frequência. Então tem do Brasil, tem a bandeira do estado, que foi um dia que a gente fez do tema, né, do estado, representando o estado. Tem junino. E aqui do lado eu deixei os de laço. Então tem laços de crochê, ó, esses rosa, esse de tecido, esses outros de tecido. Então ficam aqui. Aí na outra gaveta, essa daqui, eu coloquei tudo os porta-guardanapos de flor, né? Tudo de flor artificial. Então essa gaveta é cheio de... Eu falei, acho que guardanapo, né? É porta-guardanapo. Tudo de flor, todos também que eu fiz, tudo feito por mim. Então eu tenho alguns aqui, ó. E daí eu tentei meio que separar por cor, então aqui fica branco, ali atrás tem uns coloridos, aí vai indo pro amarelo, marronzinho, rosa. Tentei fazer assim, mas eu tô com alguns aqui ainda pra confeccionar. Acho que no próximo vídeo eu vou gravar fazendo. E daí nessa outra gaveta, eu deixei as flores... Ai, a gaveta tá ruim de abrir. As flores com talinho, que daí são as que eu uso nos vasinhos, né? Quando eu compro flor pra fazer... porta-guardanapo, geralmente eu compro 2 arranjinhos, um pra deixar, pra colocar no vaso e um pra fazer porta-guardanapo. Então, daqui também tem uns buchinhos, tem as folhagens, e daí nesse quarto eu também deixo um tambor só com coisa de aniversário, então tem bandeja, tem um monte de coisinha assim, sabe? Bandeja de doce, meu cilindro elétrico fica aqui, aí coloquei um tapete aqui no chão. Aí fica algumas coisinhas de lá também, ó, bicicleta, cadeirinha. É isso, gente do céu, olha só, suei igual uma tampa de cuscuzeira ali. Que calor que tá nesse quarto, chega que tô ofegante, ó. Cardio pra quê, né? É só tagarelar e ir pra um quarto quente que você soa. Olha isso. Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Quis mostrar aí como que ficou essa organização pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E daí eu vou amanhã começar um outro vídeo. Eu tenho porta-guardanapo pra fazer, que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um sabão caseiro pra fazer, que eu preciso de fazer esse sabão. Quero ver se eu consigo fazer amanhã também. E é isso. Vou lavar minha área, porque já tá escuro ali fora. E só falta a área, e daí eu vou tomar um banho. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!